Entre uma ligação e outra, a gente foi dividindo histórias, até perceber que essas conversas também poderiam encontrar outros ouvidos por aí. Bem-vindos ao Telefone Sem Fio. E aí, Pri? Oi, tudo bem? Tudo bem? Eu respondi hoje, eu fiquei lembrando da outra vez que eu respondi. Tudo bem, né? Tipo, parecendo que eu tava mal, né? Nossa, cara, eu tô me sentindo tão cansado. Eu Você também tô. tá Engraçado que sério? hoje eu estou mega cansado, muito cansado Eu mesmo. também, eu também. Mas no meu caso, não sei no seu, me conta, é mais um cansaço energético, mental do que físico. E o seu? Cara, o meu é os dois, são os dois, na verdade. Os Os três, na dois? verdade, né? Eu posso botar três agora. Eu posso botar. Tô cansado fisicamente, Uhum, porque eu trabalhei o dia inteiro, e tal, depois eu saí pra ver um apartamento pra uhum, para alugar, né, que eu tô saindo daqui, como você sabe. aham, Aí andando e não sei o que, depois eu passei no shopping pra comprar algumas coisas e tal, né? Aí tem uhum. um mental, porque eu tô nessa busca de apartamento. E tipo, meu Deus, eu não Sim, sei o que e tal. Aí eu mandei uma mensagem aqui pro filho da proprietária do apartamento aqui, porque eu não quis falar com o dono da imobiliária que tá uhum, intermediando, porque ele foi grosseiro comigo, fez uma sim. estupidez. Aí eu mandei uma Caraca, mensagem pro filho da proprietária fazendo uma contraproposta, aí fica com essa coisa na cara. Ele me respondeu de uma maneira super ruim também. Foi sim. educado, mas enfim. Aí isso já cansa, né? Procurando apartamento, aí vai, aí volta, não sei o quê. E Nossa, o cansaço mental, físico e o da doença, né? Que o da doença não, sim. Deus me livre, da cirurgia que eu fiz, que eu tô me Do recuperando pós-ops. também, né? Que aí Sim. eu tô comendo menos. E eu Uhum, acho que eu tô com menos energia, né? Porque eu falei, ó, sim. como eu não tô treinando por causa do pós-op, né? Eu tenho que ficar Aham. 30 dias sem treinar por causa da septoplastia. Aí eu Uhum. falei, vou reduzir a ingestão de calorias, né? Sim. Menina, eu fui me pesar hoje. Priscila, eu emagreci quase 3 quilos em 20 dias. Sério? Eu acho que eu levei a Caramba. sério demais essa história de restrição. Aham. Meu Aí é isso. Deus. Aí eu tô São cansado de muitas tudo. coisas, né? Uhum. E esse negócio que você estava falando, que você foi tentar falar com o rapaz, né, ao invés de falar direto com a imobiliária, às vezes a gente tem uma expectativa que conversando direto com a pessoa, É, a gente vai ter abertura, que ela vai receber a gente, né? Porque afinal isso, de contas a gente tá ali, né, tentando se aproximar, vamos dizer assim. isso. E aí a gente eu acho que é impossível não ter essa expectativa, assim, sabe. Foi Você bem nunca espera frustrante. que eu imagino, porque você não espera que o proprietário vai, né, assim, você espera que ele vai te assim, talvez às vezes ele até prefira, porque, assim, talvez até lidando direto com a pessoa que quer, né, o imóvel, ele não vai ter algumas questões que às vezes ele tem também com imobiliária, né. Não, e Mas minha intenção não foi nem de tratar financeiramente direto com ele. sim, Eu só sim, quis fazer mas uma de tentar proposta. resolver, né. Porque, Uhum, pra você ter ideia, eu fiz uma proposta aqui, Priscila, de um reajuste uhum, muito boa, sabe? sim, E aí eu falei pro corretor, o dono da imobiliária, né? Barra, que ele é o corretor e o dono da uhum. imobiliária aqui. Aí ele respondeu pra mim assim: essa sua proposta é indecorosa. Nossa. Eu não vou nem passar pro proprietário, porque se esse apartamento fosse meu, eu não ia aceitar. Ó, que absurdo. Aí eu, É, eu acho que é aí eu até disse, meio completamente antiético, antiprofissional. antiético. Aí eu desliguei o É, telefone na cara dele. gente. Desliguei o telefone na cara dele e falei: a partir de agora eu quero que você converse comigo apenas por mensagem. Você foi muito mal educado, grosseiro, tal, tal, tal. Enfim. Uhum. Aí, E sabe pode falar. como não tem um clima de negociar com esse cara, e eu achei assim um absurdo ele nem querer passar pro próximo pro proprietário, porque o apartamento não é dele. Aí eu falei aí por isso que eu falei com o proprietário, né? Uhum. Dessa questão. Sim, Expliquei a situação, falei. E de fato eu fiquei um pouco frustrado com a frustrada. resposta que ele deu. Assim, sabe? Porque Uhum. assim, o imóvel é dele. O maior interessado em receber, claro que a imobiliária ganha parte dela, mas é ele também. E tipo, Sim. eu falei, sou um inquilino bom, 30 meses Uhum. aqui, nunca tive atraso, nunca criei problema. E Nossa, você já tá 30 meses aí? 30 meses. Quando E você falou isso que eu me dei conta quanto tempo você já tá na Bahia. menina, que eu saí daí de São Paulo, hein? É, Aí muito eu já, tempo já.
Aí eu joguei tudo isso. Tanto que quando a gente conversou foi ontem? Ou foi Nossa, a anteontem? gente conversa tanto que eu já Que eu, que eu falei que tinha ficado um. Que eu falei. Eu te falei acho que foi ontem. daqueles exercícios mentais pra Foi acalmar a ontem, eu mente. acho. Foi ontem. Que eu Não, precisei não, fazer. peraí, eu acho que foi ontem. Peraí, ontem foi quarta? Não, ontem foi terça. Eu Acho que acho foi que na foi ontem. segunda. Foi segunda? Enfim, É. aí eu sei Aham. que isso me deixou um pouco desestabilizado. Eu comecei a fazer aqueles exercícios mentais que eu te falei. Sim, Aí eu comecei a falar: não, peraí. Sou um bom inquilino, sou um bom pagador. A sorte de quem me tem pra alugar o apartamento. E eu tenho certeza que Deus vai me colocar no melhor lugar possível. A inteligência sim. suprema, porque eu tô conectado com o bem. E comecei a meditar sobre isso, assim, sabe? Mandar Uhum, pensamentos positivos. Falei, olha, se ele não aceitar a proposta, é porque algo muito melhor vai aparecer pra mim. Algo muito sim. mais apropriado. Aí foi que eu relaxei e falei, aí é verdade. Aí eu, Ge- eu tenho Aí certeza você. que eu vou estar no lugar certo pra mim. Eu não tenho dúvida disso. Sim. E é legal você estar falando isso, porque eu lembrei de uma coisa que eu estava ouvindo esses dias, que é como sentir paz no lugar de incerteza. E eu acho que quando a gente tá assim, né, nesses momentos de vida, igual você tá tendo que ver um lugar para ficar, mas você ainda também não tem, não sabe exatamente o que vai acontecer, o que tá por vir, é exatamente aí que a gente tem que fazer algumas coisas. E eu, ouvi algumas coisas, né, uma delas é isso que você fez, né, de ter esse diálogo interno e exercer essa confiança, né, nas coisas, né. A outra que eu ouvi falar que eu achei interessante é que, assim, a gente sempre quer dizer, a gente sempre não, muitas vezes a gente associa esse lugar da incerteza como uma coisa negativa, né. Mas se a gente for parar para pensar, quantas vezes na incerteza aconteceram coisas positivas, né. Por exemplo, quando a gente se conheceu, eu, assim, eu lembro quando que a gente se conheceu no trabalho, assim, não vou entrar em detalhes, gente, mas foi no trabalho. E eu lembro que quando o Paulo foi entrar, assim, eu estava numa expectativa um pouco negativa, sabe? Porque eu já tinha tido umas experiências, assim, com alguns colegas de trabalho que foram desafiadoras, assim. E aí eu não estava assim com muita. Sabe assim, quando você não espera nada? Você tá assim, tipo, não espera nada, mas ao mesmo tempo mais tendenciosa para uma perspectiva negativa. Aí, quando a gente começou a conviver e trabalhar juntos, nossa, eu fui, assim, super, positivamente surpreendida, assim. E aí, se eu tivesse ficado tentando controlar isso e aquilo, sabe, eu fico me perguntando: "Será que isso teria acontecido?". Mas voltando, eu tô falando Gente, isso pra dizer eu achava que a Priscila era minha chefe. Eu fiquei um bom tempo achando. quem dera, Eu sonho lindo que achava, se cara, foi. que. Não, eu fiquei bem umas 2 semanas. Tanto que eu falei pra minha amiga, ai, pô, minha chefe é legal, parece uma pessoa legal e tal. Então, e aí, tudo isso para falar que eu dei esse exemplo, mas eu já tive outras experiências, agora eu lembrei de um negócio, meu aniversário retrasado, eu fiz uma viagem para ir num evento de trabalho, né, lá no Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo. E aí, eu estava num hotel hospedada, né, e Não era sabia. Foi pelo trabalho que a gente trabalhava junto? não, foi depois que você já tinha saído do nosso trabalho, Hum. e aí eu fui num evento desses de atualização da nossa área, assim. Ah, tá. Gente, É, a gente tá optando em não revelar nossa área. isso, a gente quer zerar Porque. curiosidades. É, exatamente. De repente, se a gente ficar rico de podcast, a gente até fala as coisas, né? Por enquanto a gente não pode. Exatamente. E aí eu fui num evento de atualização da minha profissão, e coincidiu, porque eram 2 dias de evento, né, e um dos dias era o dia do meu aniversário. E aí eu estava lá no aí eu peguei, saí, fui lá no evento e tal, e eu estava com uma hospedada nesse hotel com uma colega, assim, né, não era bem minha amiga, mas uma colega. E aí a gente estava lá no evento, eu resolvi subir, ela quis ficar lá mais um pouco, né. E quando eu subi, tinha um bolo de aniversário que o hotel viu lá no cadastro que eu fiz, que Olha! era escrito feliz aniversário e tal, né. E aí eu liguei pra eles, agradeci, fiquei super assim, eu não esperava mesmo, assim, sabe. Uhum. Porque já aconteceu de eu me hospedar em hotel em dia do meu aniversário e nunca aconteceu isso. E eu Gente, que achei legal.
E eu achei uma gentileza tão grande Qual assim, foi o hotel? sabe? Qual foi o hotel? Acho que é bom falar. Ai, gente, e pior que eu não lembro o nome do Cara, hotel. vale a pena. Na próxima ligação, você traz o nome do hotel. Tá, eu vou Eu pesquisar acho e muito justo a gente dar falar, crédito. né? É. Eu também acho. E aí, assim, quando eu voltei, eu já tinha sido um dia alegre, assim, porque eu passei com o pessoal, eu almocei junto, aí cantaram parabéns e tal. Mas sabe quando você não espera mais nada? Você pensa, já foi aqui, né, o que tinha que ser. Uhum. E aí, eu fiquei muito feliz. E, assim, agora é o que eu tô lembrando, mas muitas vezes na vida, né, se a gente solta as coisas, assim, esse lugar de incerteza, ele pode ser muito positivo, Assim, porque só um adendo meu aqui, aham, né? A vida é toda incerteza, né? é, sim, A gente que tem uma impressão, impressão de que não é, de que tem alguma instabilidade, não tem porra nenhuma. é, exato, é verdade. Mas, assim, pensando que eu falo assim, porque a gente não tem mesmo controle e certeza sobre nada, né? Mas, quando eu tô falando isso, eu tô querendo dizer também daquele lugar assim, porque, por exemplo, a gente sabe, dentro de um habitual, que a gente vai seguir a nossa rotina, dia após dia e tal. Mas tem situações na nossa vida Sim, sim, que são verdade. escolhas que a gente tem que fazer, né, ou, situações que a vida apresenta pra gente, que vão deixar esse lugar. O que que Tipo vai de acontecer algo agora? de algo novo, assim, né? Exato, tipo assim, por exemplo, eu vou né, quando que eu vou conseguir um apartamento? Como que vai ser esse apartamento? Lógico, você não tá nessa ansiedade, assim, talvez, mas, isso, por exemplo, ou será que eu prestei esse processo seletivo, eu vou passar nessa vaga, não vou? Será que eu passei no vestibular, Sim, sabe? sim, sim, Será sim. que o meu familiar que tá doente, internado, vai sobreviver? Será que ele vai ficar bem? Então, Sim. assim, às vezes a gente fica nesse lugar, e eu acho que quando a gente está nesse lugar de uma incerteza maior, vamos dizer assim, porque a incerteza, como você falou, a gente já vive o tempo todo, a gente fica às vezes tendendo a pensar negativo, sendo que na verdade é como se a gente anulasse na nossa cabeça as possibilidades positivas, né? Sendo É. que elas existem Ó, e às vezes acontecem coisas muito legais. as pessoas que estudam essa questão de subconsciente e de pensamento e de conexão com o divino, com a inteligência superior, né? Uhum, É unânime a frase a ideia de você lá soltar, né? aham, Mesmo fala que é um exercício que pode não ser tão simples no começo, mas é isso. É meio paradoxo, né? Você querer algo, mas você soltar. é, É paradoxo bem total. paradoxal, é. E uma coisa que eu vi recentemente, no próxima ligação eu vou trazer o nome do livro e do autor. O nome Uhum, é Telepsiquismo, o nome do livro que eu aham, ouvi e me esqueci do autor, cara, que absurdo. Mas na próxima ligação eu falo. uhum. Que ele fala aqui o seguinte, nós estamos no inconsciente coletivo, mergulhados no inconsciente coletivo, certo? Sim, Todos nós. sim, aham, O inconsciente coletivo que Jung falava, enfim. sim, É, e esse consciência coletivo, sobretudo nessa era que a gente tá, eu digo não, em 2020 e pouco, não, nessa era, enquanto humanidade de evolução, é muito uhum, negativo ainda. Então, se a sim, gente não fizer um exercício de ficar se alimentando de pensamentos positivos, a tendência é pensar coisa negativa, é pensar na tragédia, no caos, na violência, sempre sim, no com pior. certeza. Então tem que ser um exercício constante, ficar atento constantemente sobre se alimentar positivamente quando vier um pensamento negativo, não se reter e colocar um positivo em cima, sabe? Uhum, é Eu só verdade. quero passar um adendo aqui. Hoje eu tô fazendo Uhum. vários adendos, né? É, que eu falei sobre que eu soltei, quando fiquei Aham, frustrado com a resposta e comecei a jogar sim, para o universo e para mim, para o meu inconsciente, coisas positivas a meu respeito e minha confiança mesmo de que eu vou estar no lugar certo. sim, E eu lembrei que foi segunda-feira porque ontem, terça, eu comecei a ficar meio assim, duvidando. E meu Deus, uhum, eu não vou conseguir achar nada com o valor que eu quero pagar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu tentando mudar o pensamento e não conseguia. uhum, Aí eu parei, senti assim, de onde vem isso aqui? Sabe? Por que eu tô com esse sentimento? Tá em que lugar isso aqui sim, de mim? Aí eu fechei o olho e me lembrei até de uma situação, uma situação que aparentemente não tem associação com isso, mas eu aceitei. uhum,
E comecei a trabalhar novamente. Não, olha, eu sou uma outra pessoa agora. Eu não sei exatamente por que eu tô sentindo isso, mas eu tô disposto a abrir mão desse pensamento, a mudar essa perspectiva. E comecei a me conectar comigo no presente. Uhum. De falar, não, eu confio em mim. Eu não sei de onde está vindo esse sentimento de que eu não vou conseguir, de uma certa escassez, de medo, mas eu confio em mim. O Paulo de hoje confia que pensamentos positivos são a chave para aumentar a nossa possibilidade de coisas positivas. Eu vibro no bem, as coisas vão vir. Quando você alimenta o amor, quando você alimenta a gratidão, as coisas fluem de maneira mais natural, tal. Enfim, só para dizer que apesar assim, né, eu falando pra você, eu pensei dessa forma e tal, e mudou, não é tão simples assim pra mim ainda, Não. sabe? Eu não tô nesse lugar, e eu acho que ninguém tá nesse lugar Sim, aqui encarnado na concordo. Terra do Haribo Sim. total, de Aham. confiar, sabe? Eu também acho. Eu vejo Jesus, assim, sabe? Uhum. Independente de religião, coisa do tipo, né? Mas acreditando ou não em Jesus. Mas se fosse fazer uma análise, vamos ver o Jesus como um personagem, independente se for real ou Uhum. não, pra não entrar nesse Sim. mérito. Jesus como personagem é um personagem, assim, muito evoluído, Sim. muito confiante, com fé, que fazia feitos milagrosos porque acreditava tal. Se ele, no momento da cruz, na história, diz que ele pergunta a Deus, Pai, por que me abandonaste? Saca? Que ele chegou, Sim. teve um momento que ele achou, caralho, eu tô sozinho, que merda é essa? Se Jesus Exatamente. fez isso, quem é a gente pra não querer? Sabe? Não querer nunca duvidar, né? Exatamente. Eu falei, caraca. Você conhece Chico Xavier? Sim, conheço. Pronto, Chico Xavier também é Conheço outro. assim, né? Você sabe Deu da pra história entender, né? dele, né? Sim, sim. Aham. Chico Xavier, ele também, pra mim, foi um ser muito evoluído do ponto de Uhum. vista, independente de qualquer coisa, de um ponto de vista humano. Um cara com fé, um Sim, cara com bom coração, um cara com atitudes bondosas e tal, né? E com contato com a espiritualidade, pra quem acredita. Ele era médium, então ele estava o tempo todo ali em contato com a espiritualidade, ou seja, ele não tinha dúvida de que existia uma espiritualidade. E ele sim. teve momentos na história dele, né, que ele fraquejou, que ele sentiu só, que ele duvidou, saca? Uhum. Com certeza. Aí é isso. É porque às vezes a gente fala assim, às vezes a gente escuta, na verdade, discursos daqueles gurus de relacionamentos, gurus do pensamento positivo, gurus do É, fitness, gurus da é. espiritualidade, e eles Sim. estão ali no papel, óbvio, de passar as informações positivas, né? Mas a Uhum. gente não sabe que no bastidor aquela pessoa duvida também. Porque às vezes a gente fica meio, ai meu Deus, eu duvidei, É, ai. parece que somos só que a gente é o único que duvida, né? Porque eu fiquei assim, gente, ontem eu falei com Priscila que eu mudei minha vibe, e mudei mesmo, sabe? Pouco tempo depois que eu comecei a jogar no meu pensamento, não, eu mereço, eu vou estar num lugar bacana. Aham. E hoje eu tô aqui lutando pra não me afundar nesses pensamentos, sabe? Aí depois eu falei, não, não vou me julgar, é assim mesmo. Sim, e assim, eu acho que a gente também tem uma falsa expectativa de que quando a gente, assim, tá alimentando um mindset mais positivo e tentando ter essa confiança, que a gente simplesmente vai chegar nesse lugar e nunca mais vou sair de lá, né. E assim me estabilizarei, mas não é assim que funciona. É um exercício de desço e subo, né. É, E além d pode sim. falar. Não, vai, depois eu falo outro adendo. E eu vou falar 2 adendos aqui também Tá. agora, gente. Além dessas coisas que você está falando, eu acho que uma coisa que ajuda, e que eu sei que você também pratica isso, é escutar mantras, né. E, inclusive, eu compartilhei um mantra com você, não sei se você ouviu, que ele tem uma parte não ouviu, eu sei. Não ouvi. Ma mas tem uma parte que ele fala assim, "Deixa fluir, o que é para ser vai florescer", né. Me manda de novo, E me marca nesse mantra. Fala, tá, escuta, isso aqui é agora. tá. E aí, esse mantra ele tem um número e também ele é uma representação de uma carta do tarô que é a roda da fortuna, né. Ai, que E massa. aí, ele fala muitas coisas legais, assim, mas é assim, o que ele fala não é muito diferente do que a gente mesmo elabora, sabe, igual a gente tá Sim, fazendo aqui agora. Mas a energia da forma que aquilo é cantado
né, a energia que aquilo emana parece que já muda um pouco o nosso estado interno, assim, sabe. E muda mesmo. Então, é o ritmo, o jeito que a pessoa canta, o jeito que ela transmite aquelas palavras, faz toda a diferença. Então eu acho que isso também pode ser um apoio nesses momentos, né, eu tô dando o exemplo do Ai, mantra, mas pode obrigado. ser Obrigado. é, Ainda bem que você me reforçou aqui. é. Mas pode ser outras coisas. Esse é o primeiro adendo. O segundo adendo é que eu estou lendo um livro que chama Kitchen. E eu tô lendo Kitchen de mesmo, né? Um cozinha? livro. Isso. Ele é de uma autora japonesa que chama Banana Banana? Yoshimoto. É, é Banana Yoshimoto. E aí, eu acho que esse livro conecta aqui com o que a gente está falando, nessa coisa da incerteza, de ser surpreendido positivamente. Eu vou contar só o início do livro, até porque eu também estou no início, né? E não Tá. contaria o final para não dar spoiler também. Mas o livro começa a se passar com a moça que ela mora com a avó dela lá no Japão. E Sim. aí a avó dela morre, né. E ela tem uma frase aqui no livro, agora eu não acho que eu não vou achar, assim, pra falar, mas que me tocou muito quando ela fala da sensação dela de solidão, de desamparo, de que ela viu que todas as pessoas da família dela se foram e ela ficou sozinha, assim, sabe. Nossa. Hã. E aí, logo em seguida que isso acontece, tem um moço que era um conhecido da avó dela, assim, né, que a avó dela gostava muito, é um rapaz da idade dela, mais ou menos, que a avó dela gostava, ele tinha muito afeto, né, com a avó dela, e ele foi lá na casa dela, né, bateu lá na porta, tal, e perguntou como que ela estava e convidou ela para ir lá na casa dele, pra, tipo, ir lá, né, jantar com ele, com a mãe dele e tal. E aí ela foi, né. Ela, tipo, ficou meio assim, sabe. Aí até foi engraçado, e ela falou assim: "Ai, às vezes eu fico me perguntando se ele já teve um caso com a minha avó", sabe. Porque eles tinham uma relação muito próxima, mas não foi o caso, pelo menos até a parte que eu li. E aí Sim. ela foi lá na casa deles e tal, né, tipo, com essa expectativa: "Ah, vou lá, né, ver eles, e legal, né, eles terem me chamado", mas foi isso, assim, ela não esperava nada. Aí, eles chamaram ela pra dormir lá, naquela noite que ela foi, e ela cada coisa que ela ia vendo naquela casa, ela ia gostando, sabe. Então Sim. o sofá, ela se sentiu super confortável, aí quando ela foi dormir, ela olhava as plantas, a sombra das plantas, e aquilo deu um bem-estar pra ela. Ela amou a cozinha, né, eu acho que isso vai depois se desenrolar aqui na história, mas, foi um lugar, assim, que ela amou mesmo. De repente E o aí nome do livro é beleza. Kitchen por isso, né? Eu acho que vai ter alguma correlação com isso. E daí quando ela, acordou, aí a mãe, né, ela conversou com a mãe dela e tal, e eles convidaram ela para morar lá. E Oxente. aí, tipo assim, ela jamais imaginou isso, porque, assim, ela nem era tão super próxima deles, amigas, assim, Sim. Ela né. ela tem quantos anos? Olha, eu não sei se falam a idade exata dela, mas ela devia ter uns 20 e pouco, 30, assim, mais ou menos, Ah, sabe, quase tá. na faixa dos 30, acho que Tá. por aí. Adulto É uns jovem. isso, uma adulta jovem. E aí, ela ficou assim, sabe, super feliz, porque ela tinha adorado aquele ambiente, assim, e somado a isso, ela estava numa situação um pouco complicada, porque ela estava pagando aluguel, e eu acho que estava tendo alguma questão também dela se manter ou não nesse local, sabe, que ela estava. Sim. E aí pra você ver, né, eu tô falando isso porque tudo bem, é um livro e tal, mas olha como que ela foi surpreendida positivamente por esse lugar de total incerteza, de desamparo, de repente, ganhar pessoas novas, né, ali, e um ambiente também para ela ficar, né. Sim. Achei legal a história. E casa com o que a gente tá Sim, falando aqui mesmo, né? sim. Da incerteza, às vezes, levar a gente pra um lugar melhor. Exato. E aí tem uma fala dela, né, quando ela vai dormir, assim, que ela fala: "Descansei em paz", sabe, porque ela estava, assim, angustiada, né, Sim, triste, assim, sim, com a morte da avó e tal. E assim, apesar de eu estar contando, desse livro começar com a morte, né, que é uma finalização de ciclo, ele é muito leve e tem essa coisa, né, de ter a parte da vida surpreender a gente positivamente. sim. Então, achei bem legal. É um livro legal isso aí, hein? Sim, Você eu tá lendo ou tá ouvindo?
Não, eu tô lendo mesmo. Esse Tá. livro, eu um dia estava numa livraria aqui em São Paulo que chama Livraria da Tarde, que fica no bairro de Pinheiros. E eu entrei lá aleatoriamente, assim, uma Sim. livraria bem intimista, vamos dizer assim. E aí eu queria ler um livro oriental, sei lá, me veio isso na cabeça. E aí a dona de lá, ela foi muito legal, sabe? Ela ficou subindo nas escadas, buscando vários livros para Ai, mim que e me legal. mostrando. E Ela aí deve amar depois o que ela faz. eu acho que sim, porque ela foi muito, muito legal. E aí eu fiquei lá sentada um pouco, porque era um dia que eu não tinha que trabalhar, né, e aí eu folheei vários livros entre alguns que ela me indicou, e esse me pegou, assim, sabe. E aí eu falei: "Eu vou levar. Tô precisando? Não tô, mas eu achei que eu eu ia". Sentiu. É, eu senti. E eu realmente estou me conectando com ele, assim, sabe. Eu acho que nem sempre a gente precisa ler coisas que ensinam, né, tragam ensinamentos diretos. Perfeito. Às vezes por essas histórias que contam coisas do cotidiano, da vida real, a gente já vai aprendendo, né, assim, eu acho. E engraçado que isso é meio que a alma desse nosso podcast aqui, né? Sim, Que é exatamente. porque a gente percebeu que nessas ligações nossas, despretensiosas, a gente aprendia tanta coisa e que a gente podia Exatamente. compartilhar. Olha que Sim. pretensiosos. Mas o pior é que isso é muito real, Mas é porque real. assim Eu tô é. fazendo piada comigo mesmo. Vou parar com isso, porque eu acredito que é real, sim. E assim, eu acredito super que é real. E assim, eu tenho percebido também que quanto mais a gente conversa, mais isso vai ficando. Como que eu posso dizer? Porque assim, a gente sempre Sedimentado? teve essa. É, porque assim, a gente sempre teve essa troca nos bastidores, vamos dizer assim, e pra mim sempre foi muito importante. Todas essas coisas que a gente falou, que a gente vai aprendendo com outra, é muito real. Mas quando a gente começou a fazer isso pra compartilhar, eu confesso que de início eu achei um pouco artificial, assim, sabe, porque Sim. é como se alguém tivesse me observando, e isso me deixou acho que um pouco travada. Mas agora, conforme a gente está fazendo, cada vez mais eu me sinto como eu me sinto com você, assim mesmo, sabe, Sim. sem não sei se pra você tá sendo assim ou não, mas Sim, pra tá mim sim, tá. tá sim, tá sim, tá sim. Sim. Mas, assim, até, saímos um pouco aqui do que a gente estava falando, né, mas o que eu quero falar, assim, no fim das contas, é isso, que eu acho que eu tenho aprendido, né, porque eu tô aprendendo, assim como todas as pessoas, né, que esse lugar de incerteza, né, e de soltar e sair do controle, ele também pode ser muito bom, né, e Pode. não só negativo. Com certeza pode. E eu acredito, inclusive, que é, todo lugar de certeza leva a gente pra um lugar bom, sabe? Sim, Por mais que a gente não consiga perceber no momento, mas sempre é pra um lugar bom. Eu acredito muito que a vida traz as coisas pra nos ensinar, não para nos derrubar, sabia? Eu vi isso uma vez e fez muito sentido pra hum, mim. Eu acho que sempre é um lugar bom, saca? Sempre. Sempre você tá sim. indo pra um lugar novo, se for um lugar novo, ou se for um lugar antigo, você vai novo, sabe? Eu sempre acho que é Sim. pro nosso bem, sempre, de verdade. E agora que Aí você amanhã tá eu falo, falando meu Deus. mas agora que você tá falando isso, e você já tinha compartilhado essa ideia comigo, né, eu acho que ela faz total sentido, só que na hora que a gente é frustrado, a gente fica muito mais na dor, assim, né, Mas eu nessa acho co que é aí que vem um exercício positivo de, nesses momentos, começar a se exercitar, sim. sabe? Sim. Não, mas o ponto que eu ia chegar é que, assim, depois que a gente transpassa um pouco isso, através de todas essas ferramentas, de todos esses jeitos que a gente está falando aqui, e muitos outros que existem, né, porque a gente está falando do que a gente está Sim, lembrando aqui, eu acho que a gente consegue chegar nesse lugar de ver isso daí que você está falando, que isso foi para o nosso bem. E até sim, ser grato, né. Eu já sim, vivi cada situação na minha vida que, assim, era uma revolta dentro de mim. Tipo sim. assim, sabe, igual o negócio que você falou de Jesus: "Por que me abandonaste?". Aí, depois que passou o negócio, eu falei: "Gente, eu precisava disso muito", sabe, ainda bem que não fui eu que escolhi, É. porque, né Ou escolheu e não lembra que escolheu. é, também. Mas, por exemplo, Ou na verdade escolheu no inconsciente também, com as pode ser, atitudes. sim. Mas pensando na consciência, né, que a gente É, tem aqui, que é mais limitada,
Parece às vezes que a gente não seria capaz de se expor a determinadas coisas, né? Porque a gente não, às vezes parece que o sofrimento é tão grande que você não vai chegar nesse lugar de agradecer, de enxergar de uma perspectiva boa, né? Aquilo que Sim, aconteceu. sim. Mas ainda bem que a gente tem tudo isso para nos amparar. E que se a gente tiver disposto, tudo vai ensinando. É igual agora um livro que eu tô lendo, é um mantra que você escuta, né? Ter esse diálogo interno com você mesmo, exercitar a fé, né? Então, às vezes, você tá olhando uma cena da sua janela, parece que aquilo já tá te ensinando, né? É, Às vezes eu sinto que eu olhar um pôr-do-sol assim, já me tira de alguns estados, assim, porque eu me sinto tão, aquilo é tão maior que parece que ocupa um espaço tão grande dentro de mim que não sobra espaço para outras coisas, assim, sabe. que Lógico que legal. é momentâneo, né, eu sinto que isso é momentâneo, não é uma coisa que permanece, ai, dias e dias, mas já é uma coisa que ajuda naquela hora, né. É algo, assim, te ajuda naquela hora e pode ajudar em todas as horas que você buscar aquilo como Sim, um apoio. sim, é verdade. É sobre Pri, isso. vamos Sim. nessa? Vamos, vamos que a gente tem que descansar, gente, porque voltando Vamos. para o início da conversa, a gente tá hashtag cansado. Hashtag cansado. Eu só vou falar meu segundo adendo aqui, que eu fico até agora, Ah, vai tá. ficar fora de lugar. Que, eu, que, Aham. on- que ontem eu tava, enfim, né? Me bateu uma fome ontem. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo comigo? E não sei o quê. Sabe? E eu que sou Aham. fitness, assim, sabe? Eu sou uma pessoa fitness. E eu fico, o que eu tô fazendo? Aí, sabe, dá aqueles momentos de desespero, depois Sim. passa. E fala, ai, só era um momento. Mas enfim, vamos nessa, vamos nessa. Vamos para as nossas É, incertezas aqui, do vamos, telefone entrar. desligado. Exatamente. É Então isso tá aí, bom. ó. Um beijo. Beijo, Pri. Beijo, gente! Beijo. Tchau, Ah, tchau. beijo, tchau.